Vou começar limpando a minha pele com água micelar. Vou usar essa daqui da Vita Essence, que é da São João, com algodãozinho. Vou limpar todo o meu rosto. A gente vai fazer primeiro a pele, porque como a gente vai fazer as pintinhas de gatinho e tudo mais, a gente precisa estar com essa pele preparada já. Eu vou fazendo passo a passo pra vocês. Com a pele limpa, eu apliquei esse hidratante da Nivea em todo o meu rosto. Passei bem aqui abaixo dos olhos. E aí, agora o próximo passo é o primer. Deixa o hidratante secar e vem com o primer. E daí, eu vou aplicar esse aqui, que é o Glow Primer da Biang. Aí, aplica no rosto. Vou colocar uma quantidade pequena, não vou botar muito. Eu vou espalhar esse produto em todo o meu rosto, com a mão mesmo. Mas em cliente, vocês podem usar o pincel. Passa por tudo. E aí, depois que passaram esse primer, vocês vão esperar a secagem dele antes de vir com a base. Esse aqui, especificamente, ele fala no rótulo que tem que esperar de 3 a 5 minutos. Daí, gurias, com o primer sequinho, eu vou vir com a base, eu já vou usar da Boca Rosa. Eu vou aplicar com a esponjinha da Mariana Saad úmida, eu coloquei aqui na minha plaqueta. E aí, eu pego com a esponja, tem muita gente que tem dúvida de como que aplica. Ó, tô pegando aqui da espátula a base. Eu pego da espátula primeiro pra aproveitar todo o produto, que a gente não quer desperdiçar. Como que eu faço? Tem muita gente, como eu tava falando, que tem dúvida quanto a isso. Então, com a própria esponjinha, eu dou uma batidinha na base e venho no rosto. Sem arrastar, sempre com batidinhas. E isso eu vou fazer em todo o meu rosto. Parou de sair base aqui da onde eu tô dando batidinha. Desce pro pescoço também. Olha a cobertura dessa base, como é bonita. Vou pegando mais, ó. Parou, eu tô dando batidinha, parou de fazer cobertura, eu venho e pego mais. Bota em cima da boca. Abre aqui a lateralzinha do nariz. Pra entrar base ali também. Aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo da boca, quem tem o lábio um pouquinho maior como o meu pode fazer isso. E vai fazendo isso em todo o rosto. Aí, com essa cara cheia de base, de fantasma mesmo, eu vou passar o corretivo da Atracta. A minha cor da base da Boca Rosa é a 02, Ana. Não vai dar pra ver aí? 02, Ana. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui na região da olheira. Não vou fazer muita iluminação, não. É só pra fazer um pouquinho mais de cobertura de olheira. Mas a cobertura dessa base da Boca Rosa, ela é muito bonita. E ela tem uma cobertura bem alta. É só pra cobrir a olheira mesmo, eu não vou fazer iluminação. Com a mesma esponjinha da Mari Saad, ela já tá sujinha de base, eu venho do batidinhas. Essa esponjinha é muito boa porque ela é porosa, então ela é uma das poucas esponjas, dou uma batidinha aqui no nariz, que tu consegue usar ela seca também. Obviamente, molhada, ela é muito mais confortável de usar. Mas, com ela sequinha, tu também consegue já dar um acabamento na tua make. E a aplicação de base, dá uma batidinha aqui em cima do olho já, com o restinho de corretivo que tem na esponja. Essa cobertura de base com esponja, a pele fica um pouco mais leve do que com um pincel. Agora, eu já vou vir fazendo a selagem, eu vou usar um pozinho rosado. Esse aqui é o da Paiô. A cor dele é a Crepúsculo 04, Translúcido Crepúsculo 04. Acho que não dá pra ver daí. Vou pegar a própria esponjinha que vem no pó. E eu vou aplicar primeiro abaixo dos olhos. Pra deixar bem seladinho.
Daí, no restante do rosto, eu venho com o pincel, aplico o mesmo pó translúcido. Depois de aplicar, eu venho tirando todo o excesso e deixando a pele só selada, sem nenhum excesso de pó. E eu faço isso por todo o meu rosto e no pescoço. Depois que eu apliquei o pó em todo o meu rosto, eu vou vir com o contorno da Bruna Tavares. Ele se chama Chocodream. Ele é uma corzinha assim, um marrom mais quente. E daí eu vou fazer aquele 3 que a gente sempre fala aqui no rosto. Vou dar uma contornadinha no nariz também. Com um pincelzinho, eu começo aplicando perto da minha orelha, acima um pouquinho, e eu venho trazendo ele em diagonal, como se fosse em direção à boca, cuidando para ele não ficar abaixado, para o meu rosto não ficar com a bochecha caída. Venho aqui na minha têmpora. Vou passar perto da raiz do meu cabelo. Por enquanto, eu não vou exagerar tanto no contorno, porque a gente vai fazer toda a parte dourada com pintinhas. Eu vou passar aqui também. Quando a gente quer esconder um pouquinho da papada, a gente vem bem aqui no ossinho. Cuidado pra não passar em cima da bochecha. De orelha a orelha. E aí, eu esfumo pro pescoço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O nariz, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, com o mesmo contorno. Eu vou fazer 2 linhas verticais. Quanto mais próximas essas 2 linhas verticais ficarem, a gente tem que imaginar que são 2 traços. Aqui, ó. Quanto mais próximos esses traços estiverem, visualmente mais fino fica o nariz. Se for o objetivo afinar, se não for, pode só contornar ou não contornar, como preferir. De blush, eu vou usar esse aqui da Benefit, que ele tem um tom mais bronzeadinho. Eu não quero um efeito muito rosado, porque como a gente vai trabalhar com tons de marrom e dourado, ele vai ficar mal uma corzinha. Eu quero que ele não fique rosa, o efeito que eu quero é bronzeado mesmo. De iluminador, eu vou usar o da 3. Esse aqui eu botei um pouquinho na tampinha, ele é o mais douradinho. Com um pincelzinho eu vou aplicar bem aqui no ossinho. Por enquanto, eu vou botar pouquinho, depois eu boto mais. Só um estourinho. Botar um pouquinho no queixo. E aqui no topo do nariz. Na ponta eu também não vou colocar, porque a gente vai pintar de preto. Nas minhas sobrancelhas, eu vou usar uma pastinha da Fandi. Ela é um marronzinho assim, ó, mais acinzentado. Aí, o que que eu vou fazer? Alinho bem os pelinhos com uma escovinha. E esse pincel é duplo. Aí, eu pego aqui com a parte chanfrada. Eu vou traçar primeiro a parte de baixo da minha sobrancelha. Ó. Depois eu sempre gosto de deixar um espacinho aqui pra eu conseguir deixar um efeito mais natural. E daí eu venho delineando a parte de cima. Encontrando com aquela pontinha. A estrutura dela já tá toda pronta. Agora eu venho preenchendo com movimentos arrastados. E aí, sem pegar mais nada, eu venho e eu arrasto pra cima.
aqui no início, e daí eu vou ajeitando, dando arrastadinhas pro lado, pra cima. Então, gurias, agora que a gente já fez a pele, delimitou a sobrancelha, eu vou começar a fazer a parte de maquiagem de gato mesmo. Vai ser, a inspiração, como eu já falei, é essa daqui, só que além dessa maquiagem que é mais o nariz ali e a boca com os risquinhos de bigodinho de gato, eu vou fazer, além disso, umas pintinhas que depois eu vou mostrar pra vocês no final. Aí eu vou começar fazendo a parte do nariz. Como que eu faço? Eu vou olhando pra foto que eu tenho de inspiração, vou pegar um lápis de olho e daí eu vou fazendo aqui o desenho no meu nariz. Começar fazendo aqui no meio uma linha reta. E daí eu tô olhando bem aqui como que é o dela. E daí eu tô descendo. É uma inspiração, como eu já falei, não precisa ficar igual. Ó. Aqui é a mesma coisa. Isso daqui já é o esboço do nosso nariz. Aí eu vou olhando, o dela é pintado até embaixo, aqui, ó. Vou pintar tudo de lápis. Feito isso, eu pintei toda a pontinha do meu nariz, pintei aqui por baixo e também dei uma pintadinha aqui, ó. Já pra ficar bem bonito o acabamento. E aí eu vou puxar um traço bem aqui do meio do nariz até a boca, reto. Feito isso, eu vou fazer o contorno do meu lábio superior e vou pintar toda a parte de cima do meu lábio com esse mesmo lápis preto. Ó. Agora eu só vou ir ajeitando e preenchendo. Depois que eu preenchi todo o lábio superior, né, eu dei uma leve engrossadinha aqui nesse traço do meio, pra ele ficar mais evidente. E daí eu vou dar uma puxadinha, como se eu fosse fazer uma perninha de cada lado, só pra dar um ar de sorriso. Feito isso, ainda com lápis, eu vou vir aqui na região do buço e eu vou fazer alguns pontinhos. Uns maiores, outros menores. Aí agora eu vou vir ainda com o mesmo lápis e eu vou puxar 3 tracinhos. Tento fazer fininho, eu vou apontando o meu lápis pra que ele não fique com a ponta grossa. Pra finalizar a parte da boca, daí a gente vai passar pro restante do rosto. Vou pegar um pouquinho dessa sombra dourada com cotonete mesmo. E vou passar aqui embaixo, ó. Feita essa parte da boca com dourado embaixo, eu já vou vir pra segunda parte da inspiração, que é essa maquiagem aqui, que eu mandei pra vocês também no Whats. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar, vou pegar aquela mesma sombra douradinha, e eu vou vir aqui, aplicando ela na lateral do meu rosto. Vou fazer a aplicação dos dois lados. Aplicado dos dois lados, ainda com o mesmo pincel, peguei a mesma sombra douradinha e eu vou dar mais uma contornada no nariz. Ó. Aí, então, vou voltar com o lápis preto e eu vou começar a fazer pintinhas. E aí, preenche já. Não precisa ter um desenho específico. Seja parecido com pintinha de gato mesmo. Eu vou fazer essas pintinhas nessa parte onde eu passei o dourado na lateral do meu rosto. Vou fazer dos dois lados. Nossa pele de gatinha tá pronta, agora eu vou fazer o olho. Vou ainda com aquela mesma sombra dourada. Eu vou esfumar essa sombra com cintilância mesmo no meu côncavo.
pra deixar esse olho bem cintilante como o restante do rosto. Essa sombra, ela meio que sai e ela encontra com esse dourado que a gente fez na lateral do rosto. Aí eu já vou pegar ela e eu vou dar uma aplicadinha aqui. Também na pálpebra, só que daí aqui na pálpebra eu tô aplicando com batidinhas pra ela ficar um pouco mais intensa. Mesma coisa eu vou fazer nesse outro olho. Vou voltar com o lápis preto e eu vou aplicar como eu fiz aqui nesse olho, sempre por fora. Passei até aqui, quase ao final do olho, rente aos cílios, e aqui eu dei uma aberturinha. Apliquei, agora eu vou deixar abertinho. Assim. Não precisa ficar igual que a gente vai esfumar, tá? Agora sim a gente vai dar o formato que a gente quer. Com um pincelzinho, eu venho esfumando a bordinha. Já venho trazendo um pouquinho aqui pra cima, porque isso aqui vai me ajudar quando eu for puxar o gatinho de cima. E daí eu venho dando formato. Vou pegar uma sombrinha marrom, essa daqui, com um pincelzinho pequenininho, assim, de precisão de esfumar. E eu vou esfumar essa sombra em cima do lápis. Com o delineador líquido, eu vou fazer o gatinho. Vou fazer, como é que a gente faz o gatinho? Vou fazer reto até o final do olho, e aí depois que eu terminar todo o meu olho, que eu vou me preocupar com o gatinho. Feito isso, eu vou me olhar de frente pra olhar qual é o sentido que tá esse gatinho. Eu não fiz um gatinho muito puxado pra não estragar toda a parte que a gente fez na lateral do rosto. Eu vou me olhar de frente e eu vou tentar puxar pra mesma direção. Ó, puxei uma perninha, fecho o olho e junto com o resto. E vou arrumando. Vou aplicar um rímel nos cílios superiores e nos inferiores. Apliquei o rímel, aí coloquei os meus cílios já com a colinha. Enquanto ele pega o ponto, eu vou voltar com um pouquinho do iluminador facial. E eu vou aplicar aqui no cantinho interno do olho. E vou aplicar aqui nessa aberturinha que a gente fez. E aí eu já vou aproveitar, pegar um pincelzinho aqui e vou aplicar um pouquinho mais aqui no meu rosto. Vou aplicar os meus cílios postiços, pego ele bem pelo meio, ó, coloquei uma quantidade de cola bem grandinha, fecho o meu olho e eu vou posicionar bem no meio. Larguei, aí eu sempre venho com um dedo em movimento de pinça e venho encaixando. Achou que a cola tá bem sequinha, abre o olho e tá tudo certo, tá pronto. Achou que a cola tá molhadinha ainda, fecha o olho, vou encaixar mais um pouquinho aqui. Pega um ventilador, ou então pega um leque ou abana e fica uns segundinhos ali, uns 30 segundos, esperando esse cílio ficar bem sequinho no olho.
Esperou esse tempinho. Ajeita aqui, pode dar uma empurradinha pra ele ficar bem levantadinho. Vou passar mais um pouquinho de rímel aqui nos meus cílios, empurrando ele contra o postiço, pra eles ficarem uma coisa só e não aparecer nenhuma divisão. Depois de pronta, eu resolvi fazer mais um detalhezinho, que foi essa pontinha com delineador líquido. É o mesmo processo do gatinho que a gente já tinha feito no canto externo, só que no canto interno, pra dar mais um ar de gatinho mesmo. E a nossa make tá pronta.